Nós prosseguimos com uma série de pregações com base em Hebreus, cuja temática é Cristo é superior a todas as coisas, e essa manhã a gente vai considerar os versos de 4 a 8 do capítulo 6 de Hebreus. São 5 versículos apenas que nós olharemos de perto nessa manhã. E antes então de fazer qualquer observação sobre o texto, eu quero ler ele com você e pedir que também você mantenha o texto bíblico aberto para que nós possamos voltar a ele e considerar então a mensagem dessa passagem para a nossa vida nessa manhã. É dito assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia ou a vergonha, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Até aqui a leitura do texto bíblico, que eu começo logo dizendo, irmãos, que nós estamos diante de uma das passagens mais difíceis do livro de Hebreus, quiçá do Novo Testamento, quiçá de toda a Bíblia Sagrada. Então, antes de qualquer outra coisa, eu quero lembrar que a gente está diante daqueles textos que são difíceis de explicar, para usar a expressão do próprio autor de Hebreus no versículo 11 do capítulo 5. Esse é um texto difícil de explicar, difícil de entender. Lembra que Pedro, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, verso 16, fala que há passagens difíceis de entender na Escritura Sagrada, que os inconstantes e indoutos torcem. Talvez ele esteja pensando nesse texto aqui, como parte dessas passagens difíceis. Eu e você, portanto, temos que nos aproximar desse texto com muito cuidado, com muita atenção. Poucos de nós leem uma passagem como essa e não experimentam um certo desconforto, experimentam um certo temor e tremor diante desse texto. Sabe que ontem eu comentei esse texto com uma pessoa que corta o meu cabelo, e depois que eu falei do texto, ele falou assim: que Deus tenha misericórdia de mim. Na hora, só por eu ter comentado a passagem. Portanto, a gente sabe que uma interpretação descuidada, equivocada desse texto pode provocar inquietação, pode provocar conclusões precipitadas nas consciências, e dúvidas terríveis podem assolar o coração da gente. Então, por isso, eu quero me aproximar desse texto com muito cuidado, porque sei também que essa passagem tem sido usada na história da igreja como um dos textos que mais alimenta disputas teológicas sobre a possibilidade ou não de cair da graça e perder a salvação. Aquela expressão, né? Uma vez salvo, salvo para sempre? Ou o cristão verdadeiro pode cair da graça e perder a salvação? Muita gente utiliza esse texto para fazer dele a base para conclusões que, no meu parecer, parecem muito precipitadas. Então, antes de eu olhar mais de perto a passagem, eu quero deixá-lo muito claro logo no início da minha exposição, que existem basicamente duas grandes interpretações desse texto que circulam entre os evangélicos no Brasil e no mundo. Por que duas principais? Porque existem outras que eu não vou ter tempo de contemplar. Há duas principais interpretações desse texto que a gente precisa considerar nessa parte introdutória para depois olhar de fato o que a passagem tem para nos dizer. A primeira delas é essa daí, olha.
a interpretação que diz que esse texto está nos ensinando que é possível que um crente verdadeiro cometa o pecado de Hebreus 6, caia da graça, abandone a fé e se eternamente. Só para você saber, essa interpretação é conhecida como interpretação arminiana do texto, e ela é basicamente a interpretação que os nossos irmãos queridos pentecostais, metodistas e boa parte da Igreja Batista brasileira adota. O que eles estão dizendo é que uma pessoa regenerada, que nasceu de novo, que é verdadeiramente salva, pode perder a salvação e não há retorno possível para ela. Ela não pode mais experimentar arrependimento, não pode mais se ligar de novo à mensagem do Evangelho de maneira salvadora. Veja, eu tenho muitas dificuldades com essa interpretação, e não é essa que nós usaremos. Nós, como reformados, entendemos que há uma outra interpretação possível, adequada para esse texto. A interpretação que diz que as Escrituras ensinam de maneira enfática e inequívoca a divina preservação e a perseverança dos santos. Traduzindo, um crente verdadeiro jamais poderá se perder para sempre, jamais poderá cair definitivamente da graça, jamais perecerá eternamente. Isso não quer dizer que ele não possa experimentar eventualmente algum afastamento da igreja, do Evangelho de Cristo, mas ele inevitavelmente voltará ao aprisco e experimentará arrependimento verdadeiro. Essa interpretação do texto, que é o que eu vou utilizar na exposição, diz que crentes verdadeiros, verdadeiramente regenerados, que nasceram de novo, eleitos de Deus, jamais poderão se perder para sempre, jamais cairão definitivamente desse estado de graça. Essa verdade, essa interpretação está apoiada na doutrina da perseverança dos santos, que está apontada para nós em várias passagens da Escritura Sagrada. Nós lemos essa manhã: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Palavras do Senhor Jesus para as suas ovelhas. E ele complementa: o pai que tem essas ovelhas na mão não deixará que elas se percam. Lembra o apóstolo Pedro: a herança que tem reservada para nós jamais poderá perecer, e nós estamos protegidos pelo poder de Deus. 1 Pedro, versículos de 3 a 5. Você compreende isso, que eu e você estamos sendo protegidos pelo poder de Deus? Portanto, quem é que pode se opor a esse poder? Lembra o apóstolo Paulo em Romanos 8: nada poderá separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou agora vivendo uma situação com o meu pai, que está aí numa confusão um pouco mental e tudo mais, e conversando com ele esses dias, ele falou para mim: meu filho, uma coisa que eu sei é que nada pode me separar do amor de Deus. Veja que a memória dele guarda essas verdades. É nelas que o cristão se ampara, se apoia. Ele sabe, portanto, que Hebreus capítulo 6 não está ensinando que crentes verdadeiros podem perecer ou perder a salvação. Não. A palavra de Deus não pode se contradizer. Ela é sempre fiel e verdadeira, e a gente tem que usar passagens da Bíblia que tornem mais clara outras passagens mais obscuras da Escritura Sagrada. Portanto, é importante que nos apeguemos firmemente a essa interpretação que considera outras partes da Bíblia para trazer mais luz para Hebreus capítulo 6. Entretanto, eu vou fazer aqui uma observação importante. A observação é a seguinte:
Embora eu considere a interpretação de Hebreus 6, de acordo com os reformados, a verdadeira e a mais correta da Escritura Sagrada, de que o crente verdadeiro não perde a salvação, que essa passagem problemática precisa ser ancorada nessa interpretação e não na primeira, eu também preciso reconhecer, irmãos, nessa manhã, que a interpretação reformada não resolve todos os problemas da passagem. Entenda uma coisa, ela resolve mais problemas e causa menos dificuldades. Entretanto, ela não resolve todos os problemas do texto. E aí eu vou fazer aqui um parêntese. Vou deixar isso para ser discutido no painel teológico. Faz a pergunta. Tá bom? Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas eu quero admitir que há questões aqui insuperáveis nessa passagem que nem mesmo a interpretação reformada dá conta de resolver. E eu vou deixar isso aí para você depois me perguntar. Ok? Meu ponto, portanto, me aproximo desse texto com temor e tremor. Pretendo fazer uma exposição do texto sem diluir o seu conteúdo, aplicando ele às nossas vidas e deixando a resposta final para as dificuldades enfrentadas nas mãos do próprio Deus. Ok? Então vamos contextualizar primeiro esses 5 versos de Hebreus capítulo 6. Antes de olhar então mais de perto, vamos lembrar o que está acontecendo nessa altura do capítulo 6 do livro de Hebreus. O que havia acontecido antes, né? Antes de olhar para essa passagem, é preciso preparar o caminho para ela. E o caminho para ela vem da gente recordar o que Hebreus havia apontado de problemas naqueles irmãos leitores originais. Ele havia lembrado a condição da alma daqueles cristãos. Então, na repreensão severa que ele dá nos versos anteriores, eles foram apontados como tardios para ouvir, Hebreus 5:11, crianças inexperientes na palavra da justiça, Hebreus 5:13, incapazes de mastigar alimento sólido, Hebreus 5:14. A exortação, então, anterior foi para que eles não se comportassem mais como crianças mimadas, deixassem de lado essa infantilidade e migrassem, movessem-se, deixassem-se levar rumo à perfeição, usando a mente, o intelecto, o coração, a vontade para serem fortes e maduros na fé. Entretanto, a permanência nesse estado de estagnação seria capaz de produzir uma consequência perigosíssima: a apostasia. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que a gente precisa ter muita atenção quanto ao nosso estado no que diz respeito à estagnação, porque se a gente permanece muito tempo nessa posição, ela pode virar uma armadilha que nos leve à apostasia. Então, o pastor Pink, quando fez um comentário sobre esse texto, ele disse assim: se eles continuassem nessa condição, o que mais poderia resultar senão apostasia? Esquecimento continuado termina em rejeição, apatia em antipatia, descrença em infidelidade e estagnação em apostasia. O que temos, portanto, aqui é uma terrível advertência para esse estado em que aqueles leitores originais estavam dando evidências em suas próprias vidas. Para usar uma ilustração é a seguinte, irmãos: é como se o autor de Hebreus estivesse enxergando os seus leitores originais à beira de um precipício. E por isso ele levanta a voz, por isso ele, com energia e amor, avisa eles de tão terrível mal. Meu papel, então, nessa manhã, diante de um texto tão desafiador como esse, é levantar a minha voz e alertá-los dessa realidade perigosíssima, com essa advertência terrível
que temos na Escritura Sagrada. E eu quero então fazer 3 coisas na minha exposição nessa manhã. A primeira é apontar para você quem são as pessoas descritas na passagem. Segundo, chamar sua atenção para o pecado que elas cometeram. E terceiro, apontar também qual é a condenação anunciada a elas. E permita ao Senhor que nós avaliemos com muita seriedade a nossa própria vida diante desse texto. Então, a primeira coisa é, quem são as pessoas dessa passagem? Volta os seus olhos aí de novo para o verso de número 4. É impossível, pois, aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, verso 4 e verso 5. Veja que o autor não se inclui nesse grupo. Ele fala assim, aqueles. Diferente de mim, eles são um outro grupo, uma outra categoria. Mais do que isso, ele aponta aqui para nós aqueles que eram judeus, que haviam aparentemente se convertido ao cristianismo, haviam se batizado, haviam abandonado as sinagogas, o judaísmo, entraram nas igrejas cristãs, participavam dos cultos, mas em algum momento da vida deles, eles haviam abandonado tudo. Voltaram para a antiga religião. Eles eram uma classe que tinha gozado 5 grandes privilégios. Ele dá para a gente 5 grandes privilégios no texto. Vamos olhar rapidamente cada um deles. Primeiro, eles foram iluminados. Veja lá, foram iluminados. A expressão aqui é que eles receberam luz ou conhecimento através do ensino. A luz do Evangelho penetrou no coração dele e eles, de maneira pública, em algum grau, aceitaram Cristo como Messias. Se juntaram à igreja, entenderam em algum grau a verdade, participaram dos cultos através do ensino, mas jamais se converteram verdadeiramente ao Evangelho. Mas veja, eles tiveram a luz do Evangelho iluminando a mente e o coração deles em algum grau. A gente podia fazer um paralelo aqui dizendo daquele solo rochoso ou do solo cheio de espinhos. Lembra que a semente germina e ela dá alguma evidência de que parece que a coisa vai avançar, mas não avança. Dura por um tempo. Lembra de Balaão, aquele profeta que, na verdade, tentou profetizar contra o povo de Deus? A Bíblia fala que ele teve algum conhecimento do poder, da grandeza de Deus em algum grau. Então eles foram iluminados. Segunda coisa que é dita, eles também provaram o dom celestial. A gente não sabe ao certo do que o autor está falando aqui. Eles provaram da pessoa de Cristo. Uma interpretação possível é que eles participaram da ceia do Senhor. Comeram do pão, beberam do cálice. Eles de alguma maneira sentiram alguma emoção, algum remorso, porque reconheceram o seu pecado, tiveram em algum grau, algum interesse pelas coisas espirituais, admitiram a necessidade de Cristo na vida deles e se alimentaram do pão e da ceia, sem nunca comer verdadeiramente do Evangelho. Terceira coisa, eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Irmãos, de alguma maneira, eles conheceram a ação do Espírito Santo na vida deles, a necessidade de Cristo, se tornaram participantes externos dessa obra sobre a vida deles. Mas veja, eles nunca foram regenerados. A palavra regenerado não aparece aqui, porque eles na verdade nunca tiveram essa obra interna do Espírito Santo, fazendo eles nascer de novo.
Eu queria lembrar isso aqui para você. É possível ser participante de todas essas coisas, mas ainda assim não ser verdadeiramente salvo. Como se não bastasse, temos uma quarta. Provaram a boa palavra de Deus. Sentaram em lugares para ouvir a pregação do Evangelho, como você está fazendo aqui essa manhã. Ouviram a palavra, concordaram com ela, sentiram o efeito dela em suas próprias vidas, chegaram até mudar de comportamento por algum tempo. É possível, portanto, sentir o sabor da Escritura e ainda assim não ser transformado por ela. Lembra de Herodes? A Bíblia fala que Herodes tinha um medo do tamanho de João Batista. Mas a Bíblia também fala que Herodes, de boa mente, ouvia a exposição daquele profeta. Ele tinha interesse. A palavra de Deus tinha um sabor agradável para ele, mas ele havia rejeitado tudo que o profeta havia ensinado para ele. E a última coisa, irmãos, eles provaram os poderes do mundo vindouro. Significa dizer o seguinte: nós aguardamos um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Os salvos, os filhos de Deus, sabem que a nossa pátria não é essa terra. A nossa pátria é o novo céu e a nova terra. E de uma certa maneira, quando a gente se reúne para adorar ao Senhor, como estamos fazendo nessa manhã, a gente experimenta um pouco dessa antecipação, da presença dEle, da alegria indizível e cheia de glória que experimentaremos no céu. De uma certa maneira, essas pessoas também participaram disso, elas provaram a paz, a alegria, de uma certa maneira, a sensação de fazer parte do mundo vindouro. Entretanto, elas nunca foram de fato povo de Deus. Aqui está o primeiro ponto que eu queria deixar claro nessa exposição. Eles não são citados no texto bíblico como eleitos de Deus, como aqueles por quem Cristo morreu, como aqueles que foram nascidos do Espírito. Eles não são citados como gente que foi justificada, perdoada, aceita no amado. Não é referendada nada sobre a fé, o amor e a obediência deles. Portanto, não temos aqui verdadeiros filhos de Deus ou verdadeiros cristãos. Porque, de fato, eles não são. São pessoas que tiveram um contato profundo com o Evangelho, mas que nunca foram verdadeiramente convertidas. E aqui eu queria fazer a primeira observação importante disso para a nossa vida. Essa primeira parte do texto, irmãos, faz a gente se perguntar da nossa real condição diante do Senhor. Olha, eu falei isso aqui com todo o carinho do mundo, mas é espantoso o que esse texto está nos ensinando. É possível crer nas coisas certas. O diabo pode assinar embaixo de todas as confissões de fé reformadas da história. É possível crer nas coisas certas, ter iluminação, provar do dom celestial, ser participante do Espírito Santo, provar da boa palavra, dos poderes vindouros, e ainda assim não ser verdadeiramente cristão. Não nos enganemos aqui. O cristão não é alguém que tem apenas algumas experiências. Nem toda experiência com o Espírito Santo é uma experiência salvadora. Esse texto está dizendo que eles provaram, participaram. Isso não basta. Você pode ir muito longe nessas coisas e não ter o seu coração transformado pelo poder de Cristo. Eu não quero lançar dúvidas sobre o coração de ninguém, mas eu quero afirmar que cristão verdadeiro é quem tem seu caráter verdadeiramente transformado. Ele não só experimenta aquilo que é apontado nesse texto, iluminação, dom celestial, participante do Espírito, provar a boa palavra, poderes do mundo vindouro, mas ele também tem crescimento na graça.
ele também se torna dia após dia mais semelhante a Cristo. Ele também persevera firme na fé até o fim, custe o que custar, doa o que doer. E claro, irmãos, que acontecerão tropeços, momentos de hesitação, de dúvida, mas aquele que é de Deus, o cristão verdadeiro, levanta-se, sacode a poeira, dá a volta por cima e persevera na fé em Cristo. Ele, portanto, prossegue, ele não volta atrás. Aqueles que abandonam, na verdade, de acordo com 1 João 2,19, saíram do meio dos nossos para que se provasse que nunca foram dos nossos. Então quem é essa gente? Não é cristão verdadeiro. Mas espanta o fato deles terem ido tão perto e não terem sido transformados pelo poder do Evangelho. Essa é a primeira informação que o texto nos dá. Isso me leva então à minha segunda pergunta. A segunda pergunta é, tá bom, pastor, mas qual o pecado que eles cometeram? Veja aí o verso de número 6, né? A palavrinha é uma só. E caíram. Depois de ele ter descrito as experiências que eles tiveram, os privilégios que eles tiveram, ele diz no verso 6, e caíram. Olha, esse cair aqui significa, entre outras coisas, o seguinte: desistiram, renunciaram tudo, não continuaram até o fim, voltaram atrás. A palavra usada pelo autor aqui de Hebreus é muito forte e muito enfática. É uma queda completa, um total abandono do cristianismo que está em destaque nesse texto. É um virar as costas, proposital à verdade de Deus revelada. É um repúdio total ao Evangelho. Para usar aí a expressão que aparece em 1 Timóteo 1,19, eles naufragaram na fé. Naufragaram na fé. Lembre-se que o contexto aqui é que o judeu que se comprometia com o Evangelho, convertido ao Evangelho, podia receber em troca maus tratos, perseguição, a tentação de voltar atrás. Pessoas então nessa situação podiam vir a cair, como de fato aconteceu em alguns casos. Não confunda uma coisa aqui, irmãos, é importante isso. Esse pecado terrível não é simplesmente cair em pecado. Não é isso que ele está dizendo aqui. Esse pecado terrível não é apenas imaturidade cristã. Não é se desviar apenas por um tempo. E eu não estou diminuindo a importância dessas coisas. Estou apenas contrastando elas com o que esse texto está nos ensinando. O pecado aqui é que essas pessoas tiveram suas mentes iluminadas, suas consciências agitadas, suas afeições movidas em um grau considerável, mas sem nunca terem sido trazidas da morte para a vida. Elas nunca foram regeneradas. O que temos aqui é uma renúncia total a todas as verdades e princípios do cristianismo, isso não secretamente, isso de maneira aberta e pública. É isso que a gente chama de apostasia. Essa queda, que ele descreve aqui como caíram, é o mesmo que acontece em Marcos capítulo 3, do verso 28 ao verso 29. Você lembra dessa expressão? O pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o que está sendo dito aqui. É a mesma coisa. Lembra que lá, acontece que Jesus denuncia o comportamento dos fariseus, que depois de terem experimentado, provado, observado os poderes do mundo vindouro, disseram que o que Cristo fazia era obra de Satanás. O coração deles estava tão endurecido, a ponto de ser impossível verdadeiramente se arrependerem. É também o pecado de 1 João 5, 16 e 17.
há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Esse pecado é mortal. Para ele não há perdão, como o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, como a queda de Hebreus 6. Significa dizer que esse pecado não é só um desvio temporário, é uma apostasia completa, final, definitiva, uma renúncia total do Evangelho. E aqui, irmãos, é bom lembrar que alguém que se desviou, mas que em algum momento da sua vida deseja novamente a salvação, não pode ser enquadrado em Hebreus capítulo 6. Pelo contrário, a ele deve ser oferecido de novo a mensagem de Apocalipse 22:17. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Mas esse texto está dizendo que nós podemos ter que lidar com pessoas que foram levadas a um privilégio enorme em termos do Evangelho, mas revelarão uma repúdia completa, total, definitiva à mensagem dele. Deixa eu dar para você uma ilustração que você vai se amparar nela para entender o que está sendo dito aqui. Você sabe a diferença que havia entre Pedro e Judas quando olha para esse texto? Lembra de uma coisa? Ambos andaram com Jesus. Não andaram, irmãos? Andaram. Ambos provaram os poderes do mundo vindouro. Não provaram? Provaram. Ambos foram iluminados pelo Evangelho por ninguém menos do que o próprio Cristo. Ambos experimentaram a palavra de Deus. Ambos participaram da obra do Espírito Santo. E é curioso, ambos também tiveram a experiência da traição. Judas vendendo Cristo por 30 moedas de prata e Pedro negou ele 3 vezes. Não é verdade? Só que acontece uma diferença importante entre os dois. Um deles achou lugar de arrependimento. Pedro, que nega com a mesma gravidade, chora amargamente, se arrepende e se volta para Cristo. Judas não. Judas teve remorso, se enforca. Lamentavelmente, diz o autor de Hebreus, os que caíram se comportaram como Judas. Amados, que nenhum de nós que está ouvindo esse sermão nessa manhã, diante do Senhor, seja achado nesta categoria. Amado, não se engane, esse abandono, essa apostasia da fé em Cristo vem sempre antecipada por uma estagnação, por um parar de prosseguir, crescer e avançar. Por isso eu estou lembrando, toda vez que a gente está considerando essa passagem de Hebreus, irmão, é importante que você avance. Leia a palavra, participe dos cultos, vá nos grupos de conexão, leia bons livros. Cristãos verdadeiros não ficam acomodados. A luta é constante na vida dele. Eu conversei recentemente com um jovem aqui da igreja que estava, pastor, eu estou aí numa dúvida de prosseguir ou não. Falei, vá em frente. A luta é parte da caminhada cristã. Se você está lutando, é um bom sinal. O autor de Hebreus está dizendo, não parem, avancem, deixem-se levar rumo à perfeição. Do contrário, o perigo que está apontado aqui ronda a sua vida e o seu coração. Não se utilize da doutrina da perseverança dos santos para baixar a guarda. Não se utilize dela dessa maneira. Cristãos verdadeiros perseveram e lutam. Portanto, o que ele está dizendo aqui é que eles caíram, como Judas, abandonaram, voltaram-se contra o Evangelho. E qual é a condenação anunciada a eles? O que vai acontecer com essas pessoas? Diz o texto. A condenação deles é aquilo que inicia a passagem no verso 4.
é impossível, e ele repete no verso 6, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Olha que coisa surpreendente. Algumas coisas são impossíveis na Escritura Sagrada. Deus, por exemplo, não pode mentir, não pode negar a si mesmo. É impossível que isso aconteça. Mas é impossível também que depois de tais pessoas que caíram, apostataram da fé dessa maneira, sejam renovadas novamente para o arrependimento. E por quê? Por que elas não podem ser renovadas para o arrependimento de novo? Ele dá para nós 3 razões no texto. Ele diz que, primeiro, não podem porque significaria crucificar Cristo outra vez. Veja lá o verso de número 6. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Lembre de uma coisa. Cristo morreu em um evento único, que não pode se repetir de uma vez por todas. E se ela for desprezada, a morte de Cristo no Calvário, ela não pode ser substituída por nada. Para que houvesse arrependimento de novo para essas pessoas, Cristo teria que morrer de novo. O apóstata precisa se arrepender do seu arrependimento, e portanto, isso não é possível. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, irmão, nessa altura da exposição. É como se essa pessoa dissesse assim: eu me arrependi de me tornar cristão. Ao pensar dessa maneira e agir dessa forma, ela está jogando fora de uma vez por todas, tornando impossível ser renovada para o arrependimento. Ela se torna um impostor irrecuperável. É um impostor que não tem mais a chance de voltar ao seu estado original. Segunda razão que ele dá é que a apostasia rejeita o que Cristo fez na cruz e despreza os seus efeitos. Veja lá, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Essa palavra aí que a gente não usa no nosso linguajar naturalmente, né? Com exceção de uma irmã da igreja, que num grupo de conexão falou ignomínia. Achei muito curioso. O fato é que é uma palavra que a gente não usa muito. O que ela significa, irmãos? O que ele está ensinando para a gente aqui? Ignomínia é, Jesus teria que ser de novo envergonhado, desprezado, cuspido, humilhado, esbofeteado. Ele teria que ser levado de novo a experimentar toda a vergonha do Calvário. Isso é impossível. Já aconteceu de uma vez por todas. E a última coisa que ele diz é usando uma ilustração nos versos 7 e 8 que vem do mundo agrícola. Aquele que desiste pagará caro pela sua escolha. Olha o que ele diz. Ele pega uma ilustração que eu e você conhecemos, embora não sejamos nenhum perito em agricultura. Ele diz, olha, a boa terra, que absorve a água, recebe a chuva com frequência, produz erva útil e é abençoada por Deus. É isso que Deus quer de nós, que a sua palavra implantada em nós, plantada em nós, com o regar do Espírito Santo, semeie e cultive, e nós reagimos com frutos e ervas úteis. Ele está agora cultivando a semente da palavra no teu coração, regando ela com o Espírito Santo, para que você produza frutos. Problema, irmãos, é que o Espírito Santo que rega, semeia, cultiva, e nós reagimos com ervas úteis produzidas para a glória dele, é o mesmo Espírito que permitiu que essas pessoas também experimentassem esse agir dele. Elas foram participantes da obra do Espírito,
Mas mesmo assim, diz o texto, verso 8, ela produz espinhos e abrolhos, e é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ou seja, a reação dessa gente, mesmo tendo sido cultivada, regada e semeada, é produzir espinhos, e só resta para eles serem rejeitados, a maldição está perto deles, e o fim deles é serem queimados. Exatamente como o agricultor faz quando ele quer recuperar alguma terra, né? Ele fala, essa terra já não serve mais, eu vou queimar tudo que está ali, porque já não me interessa mais cultivar nela. Significa dizer, irmãos, que não existe mais possibilidade de renovação. Depois de caírem, eles não são mais renovados para o arrependimento, porque eles mesmos já não querem. Eles mesmos já não querem se arrepender e mesmo assim, já não se preocupam mais com as coisas da eternidade. Eles só querem saber de produzir espinhos e ervas inúteis em suas vidas. Portanto, para eles não há mais arrependimento. Porque significaria que Cristo tivesse que ser mais uma vez crucificado, que ele tivesse que ser novamente exposto à vergonha, e que essa terra está agora sob a maldição, o fim dela é ser queimada, e eles já não querem mais se arrepender. Amados, é impossível passar por um texto desse sem antes fazer algumas aplicações para a nossa própria vida. Eu, portanto, quero, nessa reta final da exposição, fazer 3 aplicações para mim e para você, ao longo de um texto tão desafiador e tão difícil como esse. A primeira aplicação é essa que está aí. Cristãos verdadeiros que temem já terem cometido o pecado da apostasia de Hebreus 6. E aí tem ali uma pergunta, né, que é: será que eu cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu quero falar de modo muito direto e pastoral nessa manhã para você. Se você sente no seu coração ter cometido o pecado imperdoável ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, se em algum grau você tem medo de perder a sua salvação e ser condenado ao inferno, e veja, não é difícil encontrar cristãos nessa situação. Cristãos verdadeiros. Eu, ao longo desses 25 anos de ministério pastoral, já tive que lidar com isso algumas vezes. Curioso, irmãos, que a pergunta é a seguinte: esse medo que você tem empurra você para mais perto de Cristo? Esse medo que você tem angustia a sua alma e faz você buscar ainda mais o Senhor? A consciência que te aperta e perturba, que lhe tira o sono, faz você buscar ainda mais a misericórdia e a graça de Deus? Então posso lhe garantir que você não cometeu esse pecado, que você não é um apóstata. Olha, os apóstolos não querem se arrepender. Esse medo deve ser usado por você para buscar ainda mais o Senhor. Saber que nele há perdão, reconciliação para pecadores. Deus não rejeita pecadores arrependidos, por mais grave que o pecado que você cometeu tenha feito gravidades. Deus concede misericórdia e graça para crentes verdadeiros, arrependidos, que se levantam e prosseguem. Não estou dizendo com isso para você não avaliar o que está acontecendo na sua vida. Avalie. Tome medidas para não voltar a cair. Mas o cristão que professa Cristo jamais apostata da fé. O cristão que professa Cristo verdadeiramente, ele fracassa. Faz muitas coisas que ele não gostaria de fazer mais na vida, mas sempre se volta para o Senhor arrependido. Então assim, irmão, arrependa-se e siga em paz. Arrependa-se
e siga em paz. E eu sei que você, como cristão verdadeiro, há de se arrepender. Essa é a verdade sobre aqueles que verdadeiramente são nascidos do alto, nascidos de Deus e foram feitos novas criaturas. Então a primeira coisa é, cristãos verdadeiros podem temer, mas nunca cometem tal pecado. E veja, a minha fala aqui não é para você usar essa afirmação para, abrir a possibilidade de viver de qualquer maneira. Isso não vai acontecer. Nós continuaremos tendo temor ao Senhor, porque o temor a Ele vai incorporar-se em nossa vida. Isso me leva então ao meu segundo tema, segunda aplicação. Quero me dirigir também àquelas pessoas que nós conhecemos e que talvez tenham cometido o pecado de Hebreus 6 e abandonaram a fé. E aqui, eu queria trazer para a nossa percepção amigos nossos, gente da família, pais, esposa, marido, filhos, irmãos ou gente conhecida. Pessoas que no passado recente, irmãos, cantavam no coral, davam dízimo, foram batizados, professavam a fé e atualmente estão fora da igreja. Gente que é, por assim dizer, desigrejado, que é o grupo que mais cresce no Brasil atualmente. Em alguns casos, essas pessoas viraram as costas, fecharam o coração, rejeitaram tudo e agora estão em outra religião. Eu estava recentemente conversando com um vizinho meu, que era da presbiteriana e agora está no candomblé. Mas que caminho incomum, né? Isso acontece, irmão. As pessoas abandonam, deixam para trás, estavam aqui sentadas ouvindo, atentas à pregação, interessadas na pregação, mas por circunstâncias que a gente às vezes não consegue entender, rejeitaram. Gente que teve problemas em permanecer atrelado à fé em Cristo. O que eu posso dizer para você com relação a essas pessoas? E aqui eu preciso dizer uma última coisa. Pais que têm filhos que se abandonaram a fé. Pais que têm filhos que foram criados na igreja, estavam na EBD, participavam do culto, se envolviam com as coisas de Deus e agora não querem mais saber disso. Talvez essa é uma das coisas que mais machuca o coração dos pais. Eles ficam sem saber o que fazer, como se comportar, o que dizer para esse menino que antes estava tão interessado e agora está tão avesso. O que aconteceu? E aí tem aquela coisa da culpa, né? O pai fica culpado porque acha que ele errou. Amado, você vai errar muito. Deus salva os nossos filhos não por nossa causa, mas apesar de nós. Apesar de nós. É a graça dele quem opera. Mas o que a gente faz nessa hora? A primeira coisa que eu diria para você é o seguinte: nós não somos capazes de entender como está o coração dessa pessoa. Nós não sabemos se ela está como Judas ou como Pedro. Eu e você nunca saberemos. E se soubermos, isso é muito raro de acontecer. Então qual é a minha recomendação? Na ignorância, o melhor a fazer é orar por essa gente. Ore, fale com ela sobre a necessidade de arrependimento, exorte a ela o perigo que ela corre, convide a ela, presenteie ele com boa literatura, compartilhe o link desse sermão. Fala com ela que ela deve compreender a necessidade de se arrepender. Não desista dessa gente. Hebreus 6 não é para dar para a gente a carta em branco para desistir, não. É para ir ao encontro delas, sejam filhos, marido, esposa, pais, amigos, parentes. Continue orando pelo seu filho. Continue suplicando a Deus por ele. E pode ser, irmão, que ele volte mais cedo do que você imagina.
e pode ser que ele volte sem você saber que ele voltou. Pode ser que aconteça depois que você morrer. Eu sempre digo que a morte dos pais é o pitbull que chama os filhos ao arrependimento. Às vezes acontece isso. É o pitbull que faz o filho acordar para a vida. Então espere, ore. Mesmo que você não veja ele voltar, você não sabe o efeito da sua oração e quando Deus irá atender você. Por isso, persevere orando, intercedendo em favor dessas pessoas. E eu sei que aqui na igreja nós temos muitos de nós vivendo essa realidade. Portanto, é isso, amado. Olhe para esse texto e faça ele fazer você enxergar o quanto essa gente precisa de intercessão ao trono da graça em nome deles. E minha última aplicação, e eu termino com ela. Se você estiver pensando em desistir e voltar atrás, amado, que a palavra do Senhor essa manhã diga para você: não desista. Não desista. Olha, amado, talvez você esteja agora vivendo uma dúvida intelectual sobre a fé cristã. Um questionamento a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito do Evangelho, a respeito da igreja, a respeito dos pastores. Talvez você tenha experimentado recentemente uma tragédia, uma doença, a perda de uma namorada, de um namorado, da esposa, do esposo, de um filho que se revoltou contra Deus. E aí você se voltou também contra o Senhor e está pensando aí em abandonar a fé, porque você perdeu algo que era muito precioso para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é hora de fazer isso, amado. Eu sei que perguntas como é que Deus pode ter deixado meu filho morrer de câncer? Por que Deus não abre uma porta de emprego para mim? Eu sei que você está frustrado. Eu sei que essa frustração está tentando você a voltar atrás. Desistir da fé cristã. Em nome de Cristo, não faça isso. Em nome de Cristo, não faça isso. Lembre que é impossível. Aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. É impossível que depois que eles caiam, sejam renovados outra vez para o arrependimento. Todos aqueles que rejeitam o Evangelho totalmente, jamais poderão ser restaurados. O destino eterno é ser queimado como terra amaldiçoada que não produz frutos. Amado, quem rejeita Deus sofrerá eternamente no inferno. Amado, segura mais um pouco, apegue-se ao Senhor, ore, que Deus te ajude a permanecer firme. Que os jovens, adolescentes, adultos e crianças da nossa igreja sempre sejam achados perto do Senhor. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, você não precisa estar mais nessa igreja, tá, irmão? Fique tranquilo. Mas que você esteja servindo ao Senhor. Que o tempo que você tiver sobre a vida, jamais o afaste definitivamente do Evangelho. Que nenhum de nós caia para nunca mais voltar. Que Deus nos faça perceber a importância desse texto e que sejamos sempre achados perto do Senhor. Queria que a gente terminasse fazendo uma oração puritana, que fala sobre essa questão. Eu leio uma vez, depois todos nós vamos ler também diante do Senhor nessa manhã. É dito assim: imploro-te, mostra-me a mão do Todo-Poderoso, dá-me crer que tu podes fazer por mim muito mais do que peço ou penso,
E que embora eu apostate, teu amor nunca irá me deixar, mas irá me trazer de volta para ti com laços eternos. Dá-me crer que tu provê graça em meio a esta selva e não me lanças fora, enquanto me apoio no braço do meu amado. Crer que tu me fará andar com ele pelos ribeiros de águas no caminho reto, no qual não tropeçarei. Preserva-me, solene, devoto, fiel, descansando na livre graça, por assistência, aceitação, paz de consciência. Fica de pé, amado. E vamos ler todos juntos essa oração diante do Senhor e assim encerrar a exposição desse texto para a nossa vida nessa manhã. Vamos lá, todos a uma só voz. Imploro-te, e paz de consciência. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, nós nos apegamos ao Teu Filho Jesus. Nós não sabemos o que o futuro nos aguarda. E certamente não entenderemos tudo o que há de nos acontecer. Mas nós jamais Te abandonaremos, Senhor. Como disse Jó, ainda que o Senhor me mate, jamais me afastarei de Ti. Só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. E nós queremos nos apegar a Ti, não com as forças das nossas mãos, mas com a mão poderosa do Senhor que nos mantém ligados ao Teu Filho. Ah, Deus, fala ao coração daqueles que estão pensando em desistir. Atrai-os com laços de amor. Fala ao coração daqueles que estão aqui essa manhã e que abandonaram a fé, foram criados, compreenderam, foram iluminados, foram participantes do dom celestial, do Espírito Santo, que compreenderam as coisas sobre o Teu reino, mas agora estão longe. Chama-os, Senhor, chama-os. Concede arrependimento, porque talvez eles não tenham cometido o pecado imperdoável, eles estão apenas longe. E que essa manhã o Teu Santo Espírito chame pela Tua palavra. E quanto a cada um de nós, Senhor, que essa exposição tenha nos feito entender que um cristão verdadeiro é aquele que nasceu do alto pela obra soberana do Teu Santo Espírito, que já foi regenerado por uma viva esperança imortal, imarcessível, cheia de glória, que nada e nem ninguém pode nos separar do Teu amor. Que a nossa fé e a nossa esperança não repouse sobre aquelas experiências que podem ser enganosas. Sonda os nossos corações quanto a isso. E leva-nos ao arrependimento verdadeiro em nossas próprias vidas. Nós oramos assim, agradecidos por tamanho texto e as implicações seríssimas que ele traz para a vida de cada um de nós.
confirma no coração dos teus servos a certeza de que nada e nem ninguém pode nos separar do teu amor, Senhor. E que agora o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus, esteja convosco, com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor, amém. Vamos ainda adorar ao Senhor com uma canção, o pós-lúdio,